Oi, gente, eu tô aqui no cenário improvisado do Fantasia Sombria. Por quê? Porque eu não poderia esperar para contar um pouco sobre Hack-Sun. Eu tô aqui com essa HQ nacional, que é uma adaptação da editora Tábula. Então, já devorei esse livro aqui para poder contar para vocês. É o seguinte, Hack-Sun, o mais interessante é que ele é uma adaptação de um filme de 1922. Então, é um filme dito como polêmico. Por que polêmico, Feldo? Eu imagino até pela capa o motivo dele ser polêmico, né? Exato. Que é uma capa bem curiosa, né? O filme de 1922, ele retratava muito bruxaria, demônios e a questão de práticas sexuais. Então, era muito explícito. Então, imaginem, 1922, trazer isso pro cinema, no cinema mudo. Então, esse filme foi banido de vários países, até que em 1959 teve uma nova adaptação que popularizou essa história. O filme de 1922, ele tinha uma coisa curiosa para a época. O filme mesmo, ele era mudo e tinha gravações noturnas. Mas assim, é comum, né, ter gravações noturnas, mas não para 1922. Para você ter uma ideia, até o filme Nosferatu, de 1922... Ele foi tudo gravado de dia. De dia. Sim. Por quê? Porque para você reproduzir uma imagem, você precisa ter iluminação, né? E a intenção mesmo era causar medo e causar... Incômodo. Mostrar essas coisas de uma forma assim mais bizarras, né? Por quê? Porque era um modo que lá na Idade Média se viam as bruxas. E essa adaptação brasileira que foi pela Luísa Lemos e pela Marília Aguiar, ela retrata exatamente isso. O ponto de vista, o que era ser uma bruxa, mas não pelos cristãos, mas pelas pessoas que eram julgadas, né? As mulheres, em maioria, que eram julgadas bruxas. E esse quadrinho é dividido em 7 capítulos, que foi do filme também, que a proposta dele é de ser um documentário, de falso documentário, sabe? Então, o capítulo 1, por exemplo, ele mostra o contexto histórico, que na antiguidade acreditavam dos espíritos malignos. Aí depois, na época do cristianismo, eram demônios. Então, eles contextualizam isso. E quem eram essas pessoas que eram ditas como as bruxas? E entra no capítulo 2. É a visão das mulheres que estavam no calabouço, principalmente se a mulher era velha e feia. Então, tinha um preconceito. Se a pessoa olhava diferente pra você, já era dita como bruxa. Era a falta do conhecimento da época. Então, tudo que era desconhecido era dito como feitiçaria. Uma pessoa tinha convulsão. Tudo era julgado como... era bruxaria. Né? A ignorância, sim. De fato, aí depende do contexto da época, né? De como as pessoas tratavam determinada situação. Sonambulismo. Então, tem aqui uma parte do quadrinho que mostra as freiras no convento, em que uma delas acha que se deitou com o diabo. Mas, na verdade, não é bem isso. É aquilo, é o imaginário. Então, de tantas pessoas acharem que aquilo era algo profano, então ela sentia ser aquilo, então ela levou a histeria coletiva. Todo mundo no convento foi juzgado. Acreditar, né? Começou a acreditar. Então, ser mulher é muito perigoso. Obviamente, homens também. Principalmente aqueles homens que não queriam pagar imposto. E nesse quadrinho, alguns cristãos aqui, como dito, pessoas do bem, mas a forma que eles forçavam essas mulheres, né, confessarem que eram bruxas. Então tem as torturas, tem os instrumentos ali. Então a primeira instância, elas diziam, eu não sou bruxa. Aí eles torturavam mais. Elas, eu não sou bruxa. E continuava torturando, até que vinha um aparato muito absurdo que qualquer pessoa ia acabar dizendo, para não sofrer aquilo, que seria bruxa, o que eles queriam ouvir. Tem até uma parte que eu acho interessante, Felder. Uma mulher, só porque ela olhou estranha para outra, ela foi dita como que ela era bruxa. Então as mulheres acusaram essa mulher, em específico. Aí essa pessoa passou por várias torturas e no fim ela confessou que era bruxa. Mas aí ela falou também das outras. Entende? Não tinha feito nada. Que não tinha nada a ver. Assim, nem ela tinha feito nada, né? Nem ela tinha feito. Então ela falou, eu vi fulana de tal se deitando com o capiroto. Eu vi a ciclana voando na vassoura. Então ela começou a falar das outras e no fim das contas, todas elas foram queimadas, torturadas. E até as formas aqui de tortura, tem uma que é bem absurdo mesmo, amarrar a mulher e jogar ela no rio. Se ela afundasse, ela seria inocente. Então, tá bom, inocente, mas morreu, né? Mas se ela não afundasse, aí recolhia o corpo e aí colocava na estaca e queimava. Então, de qualquer forma, ela ia morrer. Uma crítica bem interessante dessa adaptação aqui, até quando caça às bruxas vai persistir. Porque, lógico, o conhecimento da Idade Média era muito restrito. Mas se você pensar, hoje em dia,
ainda tem isso, mas em outros nomes, né? Feminicídio, preconceito. Então ele traz essa reflexão e de forma histórica. E que eu achei bem interessante que uma das autoras aqui, ela é historiadora. Tem uma abordagem assim, bem interessante. É um livro que choca muito, não pelas palavras apenas, mas pelas imagens. São cenas muito explícitas, né? Porque tinha que seguir aquilo que aconteceu com o filme, né? Eu acho que qualquer pessoa maior de 18 anos precisa ler esse livro assim para entender mesmo que o preconceito, mesmo que ele tenha raízes antigas, ele ainda perdura e a gente tem que conhecer a nossa história para fazer diferente e passar em diante o conhecimento que a gente tem de agora para frente, não manter a cabeça fechada no passado. É uma recomendação para vocês, eu gostei bastante. Sempre que a gente recebe livro assim, a gente gosta de ler para ver se faz sentido com o canal e se é algo que a gente acha maneiro para vocês. E é um quadrinho interessante, né? Porque ele vai trazendo informações, mas também tem a história sendo narrada ali com um traço. O que você achou do traço? Então, o traço, à primeira vista, quando dei uma folheada assim, eu falei assim, gente, eu não tô entendendo, tudo escuro assim, mas depois você vai entendendo a narrativa que de fato não tinha nada de beleza naquilo, sabe? É algo que tem que retratar o sombrio, o escuro, a ignorância. Eu gostei bastante, quero parabenizar. Eu quero parabenizar a Tábua, as autoras, a Luísa e a Marília, por essa obra incrível que eu achei bem interessante. É algo que tem que se discutir bastante. Então, se vocês quiserem adquirir esse quadrinho e ajudar aqui o canal, tá aqui o link na descrição. Apoie, é uma obra nacional de altíssima qualidade. Comentem aí o que vocês acharam. E se vocês tiverem ideia de outras obras com essa pegada que seria interessante aqui pro canal, deixa aí na recomendação.